Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à terceira parte e à quarta parte da semana 2 da disciplina de Psicologia do Esporte da Faculdade de Ciências Médicas. Meu nome é César Teixeira Castilho e nós vamos continuar a discussão, então, que nós começamos na parte 1 e na parte 2 que já foram postadas. Depois de assistir ao vídeo referente ao esporte de alto rendimento que eu postei para vocês, ficam essas questões, né? Esporte e saúde. Podemos afirmar que toda prática esportiva é saudável? Temos que analisar, né, qual que é a intensidade, qual que é a frequência, mas de uma maneira geral existe uma premissa, né, de que atletas são indivíduos saudáveis. No entanto, né, e nós vamos analisar isso juntos ao longo desse semestre, nós vamos perceber que quando a gente fala de esporte de alto rendimento, isso não é uma verdade, muito pelo contrário, né? O esporte de alto rendimento é algo extremamente excessivo, né? E que pode trazer diversos malefícios para a saúde dos atletas, principalmente depois que eles se aposentam, né? Então é como um corpo, né, que tem uma data de validade e depois de um tempo, né, a gente vai sentir as consequências. Então o atleta de alto rendimento, na verdade, ele vai usar, né, o seu corpo durante 10 anos de uma maneira excessiva, né? E depois ele vai sofrer as consequências tanto físicas, né, quanto psíquicas. Então no vídeo fica muito claro, né, o quanto que as dores, né, é algo frequente na vida de um atleta de alto rendimento. Então ficam as outras perguntas: o esporte de alto rendimento é saudável? Quando o esporte passa a não ser mais saudável, né? Essa é uma questão que a gente vai discutir também ao longo desse semestre, observando então o fenômeno esportivo de uma maneira crítica. Existem patologias concernentes, né, ao excesso de atividade física? Sim, existem, né? Existem pessoas que são viciadas em atividade física, existem a vigorexia, que nós vamos estudar mais para frente, que seria aqueles indivíduos, né, que são extremamente fortes e que não se enxergam, né, com aquela massa muscular no espelho, que é o mesmo princípio da anorexia, e outros distúrbios também, e quais as soluções para tal panorama, né, outras discussões que teremos ao longo desse semestre. Então essa é a parte 3, onde eu gostaria de trazer, né, essas indagações referentes ao vídeo número 3, né, que eu já postei para vocês na nossa plataforma no Moodle. A parte 4, então, a gente vai discutir o artigo número 1, cuja autora é a Kátia Rubio, e que tem como título A Psicologia do Esporte, Histórico e Áreas de Atuação e Pesquisa. É um artigo de 1999, no entanto, embora ele seja mais antigo, no entanto, ele vai trazer alguns diálogos interessantes para essa aula introdutória. A Kátia Rubio, ela é uma professora, uma pesquisadora, ela é formada, né, em jornalismo e em psicologia e atua como professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Ela é mestre e doutora pela Escola de Educação Física e Esporte da USP e tem pós-doutorado em Psicologia Social na Universidade Autônoma de Barcelona. E ela também é coordenadora do grupo Estudos Olímpicos da USP, onde ela faz um belíssimo trabalho recuperando a memória dos atletas olímpicos do Brasil. Ela tem várias pesquisas nessa área e é uma pesquisadora muito forte. Para aqueles que quiserem aprofundar mais os estudos, eu recomendo os estudos da Kátia. Ela vai trazer então o histórico e áreas de atuação. Eu já falei um pouco sobre isso para vocês. O artigo publicado em 99 na revista Psicologia, Ciência e Profissão. Então, como eu havia dito na nossa primeira aula, né, a psicologia do esporte ela vem somar então a outras áreas das ciências do esporte, principalmente aquelas das ciências humanas, mas também aquelas que dialogam com as ciências biológicas. Então a gente tem a antropologia, a sociologia, a filosofia do esporte, mas também a biomecânica, a medicina e outras áreas.
E como eu havia dito, né, embora seus primórdios estejam mais relacionados às questões biológicas, atualmente o campo de atuação do psicólogo e da psicóloga do esporte envolve temas diversos. Aqui ela cita alguns, como a motivação, a personalidade, a agressão e violência, dinâmica de grupo, bem-estar de atletas com enfoque social, educacional e clínico. Eu destacaria outros também. A gente tem atualmente diversos escândalos no âmbito do esporte, né, que diz respeito à questão de abuso sexual, né, ou de violência moral também. Então a gente tem escândalos na área de ginástica artística, né, e a questão da violência no futebol também são outras questões interessantes a serem discutidas e que diz respeito também à psicologia do esporte. A psicologia do esporte, ela é a chave para o sucesso, né? Então, os temas tratados pela psicologia do esporte atualmente são vistos, de uma maneira geral, pelos clubes e pelos atletas e pelas pessoas envolvidas como diferenciais importantes no alto rendimento, sobretudo, uma vez, né, que os aspectos táticos e técnicos se apresentam cada vez mais equilibrados. Então, a psicologia do esporte ela vem tomando uma dimensão maior e vem tendo uma importância cada vez mais aguda, né, naquilo que a gente pode pensar, né, em como que um atleta se diferencia de um outro atleta. E na maioria das vezes diz respeito à questão da tomada de decisão, visto que aspectos táticos e técnicos, a maioria das vezes, são similares. Então eu trouxe para vocês esse vídeo onde a gente vai poder assistir 5 momentos do Roger Federer, né, que é tido como um dos maiores tenistas de todos os tempos, e onde a gente vai perceber como que a tomada de decisão dele, né, e é um jogo extremamente rápido, que vai definir o ponto, né? Então vamos assistir essas 5 jogadas e fiquem atentos e atentas principalmente a esta questão da tomada de decisão. Por que que ele escolhe fazer, né? Por que que ele toma a decisão de um golpe em detrimento de outro? Roger Federer. Plenty of you. Portuguese. Federer. Então são 5 jogadas, né? 5 momentos sublimes, né? A gente pode pensar dessa maneira. E qual que é a diferença, né, em termos táticos e técnicos entre os melhores atletas do mundo? Muito pequeno, né? Então realmente a psicologia do esporte atualmente ela tem sido vista, né, como um diferencial importante na questão da vitória no esporte de alto rendimento, sobretudo.
Trazendo agora um pouco do histórico, né, que está presente no artigo da Katia Rubio, ela vai falar que na década de 20, principalmente, né, que vão surgir as primeiras publicações importantes na área. Então ela vai falar do autor Schutt, que vai publicar um texto, né, um artigo que vai chamar Corpo e Alma no Desporto. Depois o Griffith, que vai escrever também um segundo artigo que vai chamar Psicologia do Treinamento e Psicologia do Atletismo. Lembrando que o atletismo é uma das modalidades mais antigas, né? Na verdade já era disputada nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, em 776 a.C. E depois esse mesmo autor, o Griffith, ele fundou nos Estados Unidos o primeiro laboratório de pesquisa aplicada ao esporte. Um outro momento, né, do auge da psicologia do esporte, com várias pesquisas novas também, aconteceram no contexto da Guerra Fria, que vai até 1989, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS, tinha uma oposição, né, era o bloco que opunha, né, ao bloco dos Estados Unidos. E nos Jogos Olímpicos isso ficou muito claro, né, como que essa disputa ela vai para os Jogos Olímpicos. Então, o desenvolvimento da psicologia do esporte também, né, nesse contexto da Guerra Fria, foi muito alto, porque existia muito, né, existia, na verdade, basicamente uma imposição de vitória entre os dois blocos. Então, durante a Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, a URSS investiram muito, né, no esporte de alto rendimento e, consequentemente, também na psicologia do esporte. Só para vocês terem uma ideia, então, da questão da geopolítica do esporte, eu trago para vocês esse quadro, onde a gente pode ver, né, o quadro de medalhas entre os Jogos Olímpicos de 1952 em Helsinki e 1988 em Seul, ou seja, todos os Jogos Olímpicos, né, com exceção do boicote da URSS em 1984 em Los Angeles, durante a Guerra Fria, essa disputa então entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Então a gente pode ver que a URSS ela ficou em primeiro lugar, né, a gente vai ver pela última coluna, ou em segundo lugar no quadro de medalhas. Então isso se tornou uma competição muito forte no contexto da Guerra Fria, quem ganhava e quem perdia, né, entre os dois blocos nos Jogos Olímpicos de Verão, e a mesma coisa acontecia nos Jogos Olímpicos de Inverno. Então aqui, continuando, né, esta questão da geopolítica do esporte, o outro quadro mostrando a questão das medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno. E aí a gente percebe, na última coluna ali, né, que entre 1956 e 1988, a URSS também predominantemente venceu, né, os Jogos Olímpicos no quadro de medalhas, ou ficou em segundo lugar, perdendo para os Estados Unidos. Só para trazer para vocês que nesse período então da Guerra Fria foi um período crucial para o desenvolvimento não somente da questão do treinamento esportivo, mas também da psicologia do esporte. Lembrando, né, que o doping também era algo muito corriqueiro, além da especialização precoce. O que quer dizer isso? Tanto o bloco comunista como o bloco capitalista, ele começava esse treinamento, né, já na detecção de talentos de crianças com idades ali entre 5, 6 e 7 anos. Iremos abordar esse tema mais para frente com artigos falando então um pouco sobre a questão da especialização precoce. Continuando então essa parte do histórico da psicologia do esporte, a Katia Rubio vai falar então que na década de 60, né, foi um período então com muitas produções acadêmicas e contribuições voltadas para a psicologia social na atividade física, culminando em diversas publicações norteadoras e clássicas da área. Surge também a primeira instituição especializada em psicologia do esporte, que foi a International Society of Sports Psychology, tendo como principal jornal científico, né, o International Journal of Sport Psychology. É esse que está ao lado, essa capa, né, que está do lado direito. E logo abaixo, para quem quiser visitar, né, esse jornal, que é um dos melhores que existe na área,
O link, né, e o site é esse site que está abaixo no slide. Continuando, né, inicialmente então a psicologia do esporte esteve mais próxima da atividade física e do lazer, né, sendo um componente curricular nos cursos de graduação em educação física, mantendo um distanciamento da sua ciência-mãe, ou seja, a psicologia. No entanto, a gente ainda percebe isso, né? São poucos os cursos de psicologia que possuem a disciplina de psicologia do esporte como uma disciplina obrigatória, infelizmente, né? Porque a partir do ano 2000, como eu havia dito para vocês, o Conselho Federal de Psicologia reconheceu a psicologia do esporte, né, como um campo de atuação da área de psicólogas e psicólogo. Ao contrário, e aí eu posso dizer para vocês que na minha graduação eu tive não somente uma disciplina voltada para o conteúdo de psicologia do esporte, como outras pesquisas que discutiam essa área também, quando eram abordadas questões relacionadas ao treinamento esportivo ou ao esporte de alto rendimento. Então, embora, né, tenha tido esse reconhecimento da especialidade na área da psicologia, a gente ainda percebe que é uma disciplina adjacente, né, que não pertence realmente à grade curricular das graduações. Falando agora um pouquinho sobre os desdobramentos da área, né, ou possíveis áreas de atuação, a Kátia Rubio fala então que o psicólogo ou a psicóloga do esporte ela pode trabalhar como especialista em psicodiagnóstico, utilizando então de instrumentos para avaliar potencial e deficiências de atletas, aqui mais voltado para o alto rendimento. Pode ser o conselheiro, né, ou então o que ficou um pouco na moda aí a questão do coach, né? Seria o profissional que atua apoiando e intervindo junto aos atletas e comissão técnica no sentido de lidar com questões coletivas ou individuais. Pode ser o cientista, né? Aquele que vai trabalhar então na área da pesquisa, que produz e transmite conhecimento da e para a área. Pode ser um analista, que avalia as condições do treinamento esportivo, intermediando os atletas e a comissão técnica, ou um otimizador, né, com base numa avaliação do evento esportivo, ele vai buscar então organizar programas que aumentem a performance através da periodização. Então são várias áreas, né, a maioria que é destacado no texto fala do esporte de alto rendimento, mas existem outras áreas também, como eu havia falado, a área educacional e a área clínica também, e a área social. Então a gente vai abordar, além do esporte de alto rendimento, essas outras áreas ao longo do semestre. Pensando então no universo esportivo, né, que é diverso, como eu falei para vocês, falei também de uma área multidisciplinar e transdisciplinar, é interessante, né, que o psicólogo do esporte ele também tenha noções de fisiologia, de biomecânica, das modalidades esportivas e principalmente, né, outras questões que envolvem a dinâmica de grupos, né, e individuais. Ou seja, existe uma diferença, e a gente vai perceber isso ao longo das nossas discussões, quando a gente fala, né, entre os esportes coletivos e individuais. Né? Existe uma dinâmica específica para cada uma das áreas. E segundo o Samulski, né, que é um psicólogo do esporte, que me deu aula até, é um grande professor, ele é alemão, ele faleceu tem pouco tempo. Então, segundo o texto dele de 1992, a formação do profissional de psicologia do esporte deve abranger 4 campos de aplicação: esporte de rendimento ou de alto rendimento, alta performance, o esporte escolar, então educacional também, o esporte recreativo, né, voltado para as questões lúdicas, o tempo livre e para o lazer, e o esporte de reabilitação também, que diz respeito àqueles atletas, né, ou aquelas pessoas que estão passando por um momento de reabilitação. E a psicologia do esporte, ela é muito importante na reabilitação dos atletas pós-lesão e também na aposentadoria dos atletas. Depois iremos falar mais sobre esse tema também. Fazendo um pequeno resumo, então, dessas 4 primeiras aulas, né, desse resumo da segunda semana,
A gente viu a parte 1, alguns conceitos principais e as aplicabilidades na área da psicologia do esporte. A parte 2 eu falei um pouco da origem do esporte moderno, né, de como que ele surgiu no contexto britânico, na Revolução Industrial e Revolução Francesa, através da institucionalização das práticas de lazer. A parte 3, né, que tem a ver com o vídeo que eu postei para vocês também, foi tentar responder se o esporte é saúde e por quê. Né? Então, o esporte de alto rendimento pode ser tido como algo saudável, né? O esporte, qualquer esporte é saudável, qualquer prática esportiva é saudável. E a parte 4, que foi essa última, que a gente está finalizando agora, a gente discutiu os principais aspectos presentes no artigo 1, que também foi publicado no Moodle para vocês, a psicologia do esporte, áreas de atuação e pesquisa da Kátia Rubio. A gente finaliza então a semana 2, essas 4 partes. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para qualquer dúvida e a gente se vê na próxima semana com novas videoaulas, novos textos e novas temáticas no âmbito da psicologia do esporte. Um grande abraço e bons estudos para todas e para todos.